gente, tudo bem? O nosso grupo é o número 4 e a gente trabalhou em cima do texto A Pequena Contribuição à História dos Jogos e Brincadeiras. Cada uma de nós vai falar um pouco sobre o texto e trazer fatos importantes sobre eles. Eu vou falar um pouco sobre a concepção de adulto e criança no século XVII. Nessa época, o tornar-se adulto era muito precoce. Como o texto fala, a criança, antes dos 7 anos, poderia brincar de boneca, dançar, cortar papel, coisas que o texto traz como coisas de crianças. A partir dos 7 anos, essa criança tinha que abandonar todos esses costumes, todas essas coisas que eles faziam e entrar no mundo adulto, começar a participar de peças teatrais, de assistir elas, de participar de caças, de jogos de azar, entre outros. Então, como que era considerado adulto e criança naquela época? Antes dos 7 anos, você poderia fazer coisas de criança, brincar, jogar, brincar de bonecas, jogar coisas. E a partir dos 7 anos, você tinha que entrar no mundo adulto, abandonar todas essas coisas que você fazia anteriormente e começar a participar do que era considerado adulto na época. Agora, quem vai falar é a Ingrid e ela vai falar um pouco sobre os jogos naquela época. Oi, gente! Como a Isa falou, agora eu vou falar um pouquinho sobre como funcionava os jogos naquela época. No século XVII, é importante ressaltar que os jogos e as brincadeiras eles partiam do interesse das crianças imitarem os adultos. Então, assim nasciam os jogos e as brincadeiras, com hábitos que os adultos tinham, com profissões, e assim partiam os jogos e as brincadeiras das crianças. Também, naquela época, não existia muita diferença entre coisa de menino e coisa de menina. O brinquedo da primeira infância das crianças, o brinquedo em que elas mais utilizavam era a boneca. E a boneca, ela não tinha isso de, só a menina vai brincar com a boneca, não. Tanto o menino quanto a menina brincava de boneca. Até mesmo as roupas deles, eles vestiam, na primeira infância, eles vestiam um vestido. Esse era o traje deles. Então, todo mundo usava vestido, menino e menina. Não tinha um preconceito muito claro sobre isso naquela época. E também o texto trata a infância como um repositório de todos os costumes que o adulto deixou para trás. Ou seja, a infância é tudo aquilo que o adulto não quer mais, tudo aquilo que o adulto deixou para trás para amadurecer, para crescer. Então, todos esses costumes se resumem na infância. E depois de 1600, a criança que completa de 3 a 4 anos, ela já pode participar de jogos destinados aos adultos. Como a Isa falou, depois dos 7 anos, a criança ela pode entrar nesse mundo do adulto e participar das brincadeiras e tudo mais. Mas com 3 e 4 anos, a criança está autorizada a participar dos jogos que é destinado aos adultos. E não tem muito veto a isso de, é jogo com força física, a criança não pode. Não, naquela época não tinha. Então, se a criança já é capaz de pegar uma bola de boliche e jogar, ela já pode participar desse jogo, mesmo que envolva uma força. E se ela já é capaz de participar de jogos que envolvam dinheiro, jogos de azar, dominó, baralho, se ela já é capaz, ela pode. Então, com 3 e 4 anos, ela já pode participar dessas coisas. E, em contraproposta, os adultos, eles participavam de jogos que hoje, atualmente, jogos destinados para as crianças. Ou seja, os adultos daquela época eram bem infantilizados comparados aos nossos adultos. E é isso, gente. Agora é com você, Luísa. Tchau! Olá! Continuando um pouco do que a Ingrid estava falando, né? Então, no século XVII, ainda não existia uma divisão muito significativa do que era destinado às crianças e o que seria destinado aos adultos. Ou seja, ainda não existia uma concepção de infância muito bem estabelecida, né? Então, como a Ingrid estava dizendo, ou os jogos para as crianças que elas jogavam entre elas eram preparando para a vida adulta,
ou as crianças faziam participações de maneira secundária nos jogos dos adultos, né? Os adultos usavam muito os jogos para socializar, para se conhecer nas festas, nos jantares, nas reuniões. E as crianças participavam sempre de maneira secundária, né? Apareciam ali, mas não era nada pensado para elas. A mesma coisa com os brinquedos. Os brinquedos eram objetos destinados aos adultos, até o século XVII, né? E as crianças faziam uso de forma secundária só. A Ingrid dá o exemplo da boneca. O texto diz que a boneca era um objeto destinado à mãe, né? Quando a mãe ficava grávida, quando a mulher ficava grávida ou quando ela queria ser mãe, ela ganhava uma boneca e aí, quando a criança nascia, esse objeto estava ali. Então fazia parte da vida da criança, mas não era um objeto destinado a ela, era um objeto destinado à mulher. E isso começa a mudar no século XVIII, né? Então começa-se a repensar. Até, inclusive, como a Ingrid diz, os jogos de azar, que eram jogados pelas crianças, é nesse período do século XVIII que começa-se a pensar se isso era bom, se isso era mal, o que pode ser das crianças, o que não pode, né? Mas ainda não tem nada definido, né? O brinquedo começa a ser mais destinado às crianças, né? O texto fala sobre a invenção do fantoche no século XVIII, já como um objeto mais destinado para as crianças do que aos adultos, né? Mas ainda não tem nada definido. Agora, no século XIX, já começa a ser considerado, então, os jogos de azar inapropriados para as crianças. Então, eles são proibidos. As crianças não podem mais jogar jogos de azar, com apostas e tudo mais. E os brinquedos começam a ser mais destinados às crianças. E os jogos e as brincadeiras também. Então, os jogos de azar ficam para os adultos e os outros jogos e as outras brincadeiras começam a ser mais pensadas para as crianças. E a sociedade começa a ver, inclusive, como esses jogos e essas brincadeiras podem trazer benefícios para as crianças. E é um pouco sobre isso que a Bia vai falar agora. Oi pessoal, tudo bem? Eu vou estar falando um pouco dos benefícios dos jogos. A gente pode ver no texto quanto os jogos eram presentes e influenciavam naquela sociedade. A gente também pode ver que mesmo algo usado para o divertimento também trazia benefícios. Como a Lu falou antes, alguns jogos foram proibidos por uma questão moral, mas alguns também por uma questão da violência apresentada. Eles consideravam perigoso a participação das crianças e até mesmo dos adultos. Mas, ao longo do século XVII, os jesuítas e humanistas começaram a perceber a possibilidade educativa que havia nesses jogos, que é um dos benefícios. Os estudiosos da época e os médicos também, eles alegavam que era importante que o corpo se agitasse, se movimentasse enquanto crescia, para o desenvolvimento humano. E também a questão social, a questão de que eles estavam sempre juntos, reunidos, socializando entre eles. Também, ao longo do século XVIII, eles alegaram que era importante esses jogos para que os rapazes se preparassem para a guerra. Eles eram vistos como preparamento para a guerra também. Por conta da violência em alguns jogos, houve uma preocupação com o bem comum, com a sociedade, com a saúde. Então, alguns jogos de pancadaria foram deixados de lado e se tornou também... Houve essa mudança onde clubes populares de ginástica começaram a surgir. A gente pode ver também o quanto ajuda em várias formas do desenvolvimento humano. Esses são alguns pontos que o nosso grupo resolveu ressaltar para vocês. A gente espera que vocês tenham entendido. E é isso. Muito obrigada. Beijinho.